Olá, povo santo abençoado do Senhor. Como vocês estão? Vamos mais uma vez participarmos juntos do Momento EBD, a reflexão diária da Escola Bíblica Dominical. E eu peço aos meus queridos, dá um like aí no nosso canal, compartilha essa live, nos ajude a evangelizar mais pessoas, seja mais um semeador da palavra, ok? Muito bem, vamos para a reflexão diária de hoje. Encontra-se na epístola de 1 aos Coríntios, capítulo de número 12 e o versículo de número 8. E o tema nos diz o seguinte: sabedoria e ciência. Que maravilha! Deixa eu fazer essa leitura. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Só isso. O apóstolo Paulo, ele revela para a igreja dos Coríntios, através desse tema maravilhoso, o poder sobrenatural dos dons do Espírito. E dentre os dons do Espírito Santo nós temos essas duas peculiaridades: a palavra da sabedoria e a palavra da ciência. Quero dizer para os meus queridos que em nenhuma parte das Escrituras você vai encontrar mais alguma referência falando desse dom, palavra da sabedoria, palavra da ciência, como o apóstolo Paulo exprime aqui. E qualquer risco que nós possamos fazer para interpretá-lo na sua integralidade será muito arriscado, porque os grandes teólogos, existem muitas especulações sobre essa forma, essa expressão que Paulo deixa para a igreja aos Coríntios. Mas nós vamos, na medida do possível, tentar deixar algumas orientações, não que seja as mais corretas ou aquela que nós podemos, mas é uma orientação que nós podemos deixar para os meus queridos. E o apóstolo Paulo, quando ele se reporta dessa forma, falando desses dois dons, ele está falando da forma desses dois dons para a igreja. Porque, se os meus queridos não esqueceram, no próximo domingo nós iremos dissecar sobre o tema dons de revelação, que é o tema da próxima lição da Escola Bíblica Dominical. E Paulo, ele abre o leque desse contexto para nós sobre esse versículo de número 8 do capítulo 12, nos deixando o entendimento acerca dos dons de revelação. Ele traz o contexto palavra de sabedoria e palavra da ciência, no contexto igreja. Mas ao longo da explanação, da reflexão, nós iremos compreender que o Antigo Testamento, o Novo Testamento, existem muitas referências acerca da forma como eram usados, esses dois dons da palavra da ciência e da palavra de sabedoria, ok? Mas nós não devemos esquecer que o contexto paulino é o contexto igreja. Certamente ele exprime aos coríntios que na hora do culto, na hora da reunião de oração, na hora em que os coríntios se reuniam, certamente, se o Espírito Santo assim o quisesse, poderia usar alguns dos cristãos com esses dons de palavra da sabedoria e palavra da ciência. Vamos primeiro dissecar um pouco sobre a palavra da sabedoria. O que é a palavra da sabedoria? A palavra da sabedoria, meus queridos, é um dom do Espírito Santo concedido ao cristão convertido para servir a igreja. Não esqueça que todos os dons do Espírito Santo têm uma única e específica finalidade: servir a igreja
tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo, ok? Aquele que possui dom não possui para si mesmo, não possui para ser beneficiado pelaquele dom, ok? Mas aquele que possui dom, ele possui para o seu próximo, para ser utilizado na igreja, para fortalecer a igreja, para edificar a igreja, ok? Esse dom da palavra de sabedoria é parte da sabedoria de Deus, concedida pelo Espírito Santo com a seguinte finalidade: de propiciar um entendimento mais profundo na hora da ministração da palavra ou da pregação. O Espírito Santo de Deus, ele concede a palavra de sabedoria para edificar a igreja, especificamente na hora da ministração da palavra ou da pregação. É aquele momento em que você está pregando a palavra e o Espírito Santo derrama sobre você aquela eloquência, aquela intrepidez, sabe, aquela ousadia para que você pregue a palavra, e que naquele momento da pregação, da ministração, o Espírito Santo faz um mover dentro da igreja para que aqueles que estão ali tenham um perfeito entendimento. E diga-se de passagem, o que Jesus Cristo espera, o que o Espírito Santo espera, é que quando haja esse contexto qual nós estamos se referindo agora na igreja, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus se rendam a Cristo, ok? Esse dom da sabedoria é de grande valor também para o ministério pastoral. Usa-se muito, os pastores devem pedir a Deus o dom da palavra da sabedoria, porque os pastores usam na hora do aconselhamento pastoral, em situações que demandam uma orientação sábia. Quando o pastor vai aconselhar um casal, uma família, um membro em particular, quando o pastor vai lançar um aconselhamento para a igreja na sua coletividade, o Espírito Santo deve agir nesse momento com a sabedoria divina, para que o pastor use a palavra certa, no momento certo, para a pessoa certa, da forma como Deus assim exprimir a sua vontade. Esse dom da palavra de sabedoria, ele é de fundamental importância no exercício também da liderança. Os líderes eclesiásticos, eles devem pedir a Deus o dom da palavra de sabedoria para que eles possam liderar bem os seus departamentos, para que ele possa liderar bem os seus liderados, ok? É usado no dom de liderança e também da administração eclesiástica. Nós poderíamos citar, na hora da liderança e da administração eclesiástica, aquela situação do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando da separação dos diáconos, ok? Muito bem. O dom da palavra da sabedoria é um conhecimento que ultrapassa os limites do saber intelectual humano. O dom da palavra de sabedoria ultrapassa os limites do conhecimento, da intelectualidade, do academicismo, das universidades. É uma sabedoria vinda da parte de Deus, através do Espírito Santo, para momentos específicos, a quais nós acabamos de falar. A palavra da sabedoria é para ser usada quando surgem determinados problemas na igreja. E esse dom é emanado pelo Espírito Santo, que vai ajudar a resolver. Como já falei anteriormente, a separação dos diáconos, o problema que afligia a igreja ali com as viúvas dos helenistas, e o Espírito Santo capacita os seus apóstolos, e aqueles homens tomam aquela atitude, aquela decisão sábia, sem ferir ninguém, e vindo resolver o problema da igreja. Então, a palavra de sabedoria tem essas finalidades na igreja. Essa sabedoria, ela é de altíssimo nível
e transcende os limites da sabedoria humana. Essa sabedoria não se adquire nas escolas seculares, né, nas universidades, nem em escolas teológicas e nem filosóficas, porque essa sabedoria, ela vem do próprio Deus. Essa sabedoria nós não conseguimos elas academicamente. Nós não conseguimos essa sabedoria nas escolas seculares, nos seminários teológicos, nas universidades filosóficas. Não. Essa sabedoria não está compreendida na sabedoria platônica ou socrática, mas esta sabedoria emana dos céus através do Espírito Santo de Deus. É uma promessa que Jesus Cristo disse: eu vou vos preparar lugar, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vos enviarei o outro Consolador. E esse Consolador maravilhoso, chamado Amigo Espírito Santo, é quem supre a igreja com esses dons tão maravilhosos, ok? Então vejam bem, essa sabedoria não é concedida de uma forma humana, mas é concedida por Deus, e Ele dá a quem Ele quer, com um único objetivo: atender às necessidades da igreja, ou às necessidades individuais de alguns dos seus servos. Isso em ocasiões em que o saber natural e humano se torna insuficiente para tomar decisões ou resoluções difíceis. Você que é líder, você que é pastor, você que é mensageiro da palavra, professor, ministrador da palavra, quando estiver com dificuldade, quando estiver precisando de uma palavra certa, peça ao Espírito Santo a palavra da sabedoria. O próprio Tiago, na sua epístola, diz que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá e não passa em rosto. Que Deus maravilhoso, ok? Então, quando você estiver em ocasiões difíceis que emanam uma decisão sábia, uma palavra sábia, não se precipite. Deixe o Espírito Santo falar na sua vida e peça a palavra de sabedoria, de entendimento, uma palavra do conhecimento de Deus. Isso o Espírito Santo dá aos homens e mulheres convertidos ao Evangelho, ao nosso Deus, ao Espírito Santo, que reverenciam e respeitam esse Espírito tão maravilhoso, ok? Isso ocorre, como já falei, em ocasiões em que o saber natural e humano se tornam insuficientes. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, no capítulo 2, dos versículos 9 ao 11, ele diz o seguinte: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ou seja, a palavra da sabedoria vem da profundidade do coração de Deus, e só o Espírito de Deus pode discernir essa sabedoria, e pela misericórdia de Deus, que é infinita, Ele traz ao conhecimento dos seus servos, ok? Nós podemos citar alguns exemplos no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 36, quando da construção do tabernáculo, Deus capacitou pelo Espírito Santo, dando sabedoria àqueles homens para fazer um projeto que não existia na terra, estava no céu. E Deus traz aquele projeto para a terra e lança no coração dos homens, e o Espírito do Senhor dá sabedoria àqueles homens, aqueles artífices, para fazer aquela obra segundo o coração de Deus. Nós podemos citar também a sabedoria de José no Egito, na interpretação dos sonhos, na cadeia,
a extrema sabedoria de José do Egito na administração do Egito, quando ele vai administrar um período muito difícil em que a seca tomava conta daquela região, e José, pelo Espírito Santo de Deus, é tomado pelo momento de sabedoria e consegue administrar aquela situação tão difícil. Nós poderíamos citar também a sabedoria proverbial do rei Salomão, onde ele demonstrou muitas vezes a grande sabedoria dada pelo Espírito de Deus. Então, esse é o contexto da palavra de sabedoria. E a palavra de ciência, ou a palavra de conhecimento. O que é a palavra de ciência ou palavra de conhecimento em algumas versões? Nada mais é do que a manifestação da ciência ou do conhecimento de Deus concedido ao homem salvo. Ok? E o que pode ser isso? O que é que pode ser a palavra de ciência ou de conhecimento? Essa palavra é um conhecimento profundo, que é revelado ao homem convertido, conhecimento profundo do coração de Deus, que pode vir de algumas formas, como através dos sonhos, através de visões, ou através de revelação, de uma forma especial, operando na esfera humana para a edificação da igreja. Tudo que for realizado na igreja deve ser para a edificação individual e coletiva. Quando você estiver participando de algum trabalho na igreja, que você estiver no culto da igreja e houver manifestações do Espírito Santo da igreja, os dons do Espírito começarem a ser manifestos dentro da igreja, você faz uma pergunta consigo mesmo: esse dom está edificando a igreja? Este dom, esta manifestação, está edificando a coletividade? Está edificando o indivíduo individualmente? Ou simplesmente ele está atrapalhando o bom andamento do culto? Ok? A palavra de ciência ou de conhecimento é a aplicação do conhecimento profundo de Deus na vida prática, individual ou coletiva da igreja, como já falamos. Nós podemos exemplificar na prática, a palavra da ciência ou do conhecimento, no capítulo 4 de João, quando Jesus Cristo, ali no poço de Jacó, começa a evangelizar a mulher samaritana. E Jesus Cristo diz: chama o teu marido. Ela diz: eu não tenho marido. Jesus Cristo diz: falastes bem, porque tu já tiveste 5 maridos, e esse que hoje está contigo ainda não é teu. Ou seja, aquela mulher vivia em práticas espúrias, mas Jesus Cristo, pela sua imensa compaixão, em um encontro rápido, uma palestra, um diálogo rápido e eventual, que não deu tempo Jesus tomar conhecimento da vida particular daquela mulher, mas pela palavra de ciência e de conhecimento, Jesus Cristo vai nas profundidades da intimidade daquela mulher, e Deus revela, e aquela mulher diz: ô mestre, Senhor, pelo que tu está fazendo, dá para perceber que tu não é qualquer um, tu és um profeta. E diz a palavra que aquela mulher, ela prega a palavra, vai avisar aos homens daquela cidade que ali estava o verdadeiro profeta de Deus. Então a palavra do conhecimento, ela é usada nesses momentos para que aqueles que não acreditam no Evangelho, aqueles que não acreditam no nosso Cristo, em algum momento, em dado momento, na hora em que você estiver evangelizando ou conversando com alguém que não tem Jesus Cristo como seu Salvador, o Senhor pode te revelar algo a respeito daquela vida e essa pessoa venha a se converter, ok? Esse dom revela coisas que os olhos naturais seriam impossíveis aos olhos naturais. Esses dons, diga-se de passagem, eles são sim contemporâneos. Os dons da igreja são contemporâneos, e eu repito infinitas vezes, lá no Evangelho de Marcos diz que os sinais seguirão aqueles que creem, e nós cremos.
na contemporaneidade dos dons do Espírito Santo. O tema geral da lição do próximo domingo é dons de revelação. Nós iremos falar sobre os dons de revelação, ok? No próximo domingo. E esse dom de revelação, ele na verdade ele é uma junção de 3 outros dons, que são a palavra de sabedoria, a palavra de ciência ou de conhecimento e o discernimento de espírito. Esses 3 dons juntos, eles formam o contexto do dom de revelação. E isso está chancelado pela palavra e autorizado para a igreja, para nós usarmos nos últimos dias. Nos dias difíceis em que nós estamos vivendo, esta igreja necessita dos dons sobrenaturais do Espírito Santo de Deus. E nós devemos buscar, como o apóstolo Paulo bem nos orienta, nós devemos sobejar, nós devemos esbanjar nos dons, mas com a única finalidade, para servir e edificar a igreja, ou na sua coletividade, ou individualmente a cada um dos indivíduos. Esses dons têm essa única finalidade, os dons do Espírito Santo. Agradeço a sua atenção e amanhã, se assim esse Deus quiser, nós estaremos de volta mais uma vez com o Momento EBD. Tenham um bom dia e sejam muito abençoados em nome de Jesus.